Nessa semana, nós lemos a Parashá Shlach Lecha. A Parashá começa falando sobre a trágica ideia que o povo judeu teve de mandar espiões para ver a terra de Israel. Na verdade, tudo isso foi motivado pela falta de emuná. Eles não confiaram em Hashem e quiseram mandar espiões para ver se eles iam conseguir ou não conquistar a terra de Israel, que Deus já tinha prometido desde Avraham, Yitzhak e Yaakov, que seria do povo judeu. E infelizmente dos 12 espiões mandados, 10 voltaram falando mal da terra e o povo inteiro chorou, teve uma histeria geral e a consequência foi trágica. Deus decretou que aquela geração inteira eles vão morrer no deserto. 40 anos o povo judeu vai permanecer no deserto para que só uma nova geração possa entrar na terra de Israel. Se a gente voltar na Parashá da semana passada, Parashá Be'alotechá, a gente vai ver que a Parashá terminou falando sobre o Lashon Hará de Miriam. Miriam, com as melhores intenções do mundo, com muito amor que ela sente pelo irmão, ela não concordou com uma atitude de Moshe Rabbeinu e fez Lashon Hará, falou com Aaron sobre Moshe Rabbeinu. Deus ficou muito bravo com Miriam, porque Miriam não entendeu o incrível nível de Moshe Rabbeinu e ela teve tzarat, aquela doença espiritual que causa manchas na pele, e ela teve que ficar por uma semana fora do acampamento. Urashi, comentarista da Torá, ele vem conectar as duas parashiot. Por que terminou a parashá da semana passada falando do Lashon Hará de Miriam e começou a parashá dessa semana falando sobre esse evento dos espiões, esse acontecimento trágico? Então Urashi explica que esses Rechaim, esses 10 espiões que falaram mal da terra de Israel, eles não aprenderam com Miriam. Eles assistiram o que aconteceu com Miriam, que ela falou Lashon Hará do irmão, e não aprenderam nada, e falaram também Lashon Hará sobre a terra de Israel. Só que aqui a grande pergunta é, por que eles deveriam ter aprendido sobre Lashon Hará com Miriam? Já tem a Lahot, já tem a Torá, eles já deveriam saber pela Torá que é proibido falar Lashon Hará. E mais do que isso, lá em Miriam foi um Lashon Hará de uma pessoa, não só uma pessoa, um verdadeiro malach, um anjo, que era Moshe Rabbeinu. Aqui eles estão falando da terra. Então, por que eles deveriam ter aprendido de Miriam sobre o Lashon Hará, se Miriam fez Lashon Hará sobre uma pessoa e aqui eles estão fazendo Lashon Hará sobre a terra de Israel? Então, respondem os nossos sábios um ensinamento incrível para a nossa vida. Normalmente, quando a gente fala de Lashon Hará, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é os efeitos que o Lashon Hará tem sobre a vida dos outros, quer dizer, todo o efeito social da pessoa ser vista de uma maneira negativa por todo mundo e todo o efeito que essa pessoa ela vai começar a ser excluída socialmente porque estão falando mal dela, estão começando a falar para todo mundo alguma coisa negativa e realmente é verdade, esse efeito social é terrível. Isso causa muita angústia, causa sofrimento, pode causar danos financeiros para uma pessoa, danos psicológicos, e realmente esse é um efeito devastador que tem o Lashon Hará. Mas tem um efeito ainda mais destruidor do Lashon Hará, que é o efeito sobre a própria pessoa. Então foi isso que os espiões não aprenderam com Miriam. O que aconteceu? Eles deveriam ter visto que Miriam fez Lashon Hará de Moshe Rabbeinu e logo em seguida a Torá fala que Moshe era uma pessoa muito humilde. Por que a Torá tem que falar isso agora? Para mostrar para a gente que Moshe, ele não se importou, ele não ficou chateado, ele não ficou triste, isso não atingiu ele psicologicamente. Ele era tão humilde, mas tão humilde, que ao contrário, ele não só não ficou bravo, ele começou a rezar pela pronta recuperação da irmã. Então, lá os espiões deveriam ter aprendido que o pior efeito do Lashon Hará é sobre a própria pessoa e não sobre os outros. Então isso vale se é uma pessoa, isso vale se é a terra de Israel. Não é o efeito que você causa nos outros, é o efeito de destruição espiritual que você causa em você mesmo. Todo aquele que fala Lashon Hará, infelizmente está destruindo, está manchando a sua própria alma.
O Hafetz Haim, ele dedicou a vida inteira para ensinar para as pessoas os cuidados da fala, os cuidados para a gente não denegrir ninguém, não falar nada negativo sobre outras pessoas, e ele ensinava que cada palavra que a gente fala, essa palavra ela conta. E certa vez aconteceu uma história incrível, ele estava com o genro dele, eles estavam com um grande doador, e o genro precisou sair no meio de uma reunião que eles estavam, precisou sair para mandar um telegrama. Talvez hoje em dia a gente já nem sabe mais o que é mandar um telegrama. Então ele foi para uma sala que tinha lá perto, onde tinha um lugar para mandar os telegramas, e o Hafetz Haim ele levou esse milionário lá para frente dessa sala, e eles perceberam que tem muita gente sentado, anotando, e a pessoa lê e risca algumas palavras e lê de novo, e aí o Hafetz Haim perguntou para esse milionário, falou, sabe por que as pessoas eles gastam tanto tempo lendo e lendo de novo, e risca a palavra aqui, risca a palavra lá? Porque o telegrama, cada palavra que você manda, você paga por palavras. Então a pessoa ela é muito cuidadosa de ver se realmente ela só mandou as palavras que precisam, ela risca tudo que ela acha que está a mais, porque a gente vai ser cobrado por cada palavra que você enviar. Falou o Hafetz Haim para esse milionário, assim também é na nossa vida, com o Lashon Hará, a gente tem que ser cuidadoso com cada palavra, tudo que a gente vai falar, pensa muito bem antes de falar, porque cada palavra ela vai ser cobrada. Se Deus nos livre, a gente acabar nas nossas palavras denegrindo uma outra pessoa, deixando uma outra pessoa chateada, causar algum dano financeiro para a pessoa. Então tudo isso a gente tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Porque cada palavra conta. Então Bezrat Hashem, a gente tem que sempre pensar muito antes de falar, a gente ter certeza do que a gente quer, qual que é a nossa intenção quando a gente está falando alguma coisa, e assim, Bezrat Hashem, a gente vai só usar a nossa fala de uma maneira positiva e construtiva. Shabbat Shalom.